Ô, Ale, tu fez o comentário aí a respeito das Hum, propostas que você já recebeu. Eu uhum. queria que você comentasse um episódio que aconteceu há poucas semanas atrás, porque assim, a gente tem uns bobos da corte, né? Que é engraçado como a nossa geração Tô dá até me valor, ajeitando. a nossa geração dá valor, esse povinho, né? Dá valor Uhum, ao que realmente é idiota, né? Porque, assim, uhum. o cara vai na internet e ele faz conteúdo se aplicando, ele toma todo tipo de porcaria e aí ele se ferrou. Ele se lascou Ah, todo. já sei. Aí agora ele está indo para a internet fazer campanha contra ou fazer vídeo contra ou falando... Sabe, fica uma coisa tão superficial. Eu queria que você comentasse, você obviamente já percebeu de quem eu estou Eu falando, vi, eu mas queria eu que nem você quis falar comentasse. porque eu não quis dar moral. Não, eu Eu não sei, quis dar é, Exatamente, moral. eu sei, mas eu acho exatamente. assim, tem muita gente que está assistindo e essa galera, Eu falo, eles eu vou falar influenciam sobre isso, o demais, que eu eles penso. influenciam demais as pessoas a entrar nesse mundo, entendeu? Porque assim, você vê que o cara toma, aplica horrores de coisa, tipo assim, para passar pelo menos foi o que eu ouvi, né? Para passar o O final de ano na Réveillon, praia, né? O Réveillon na praia. Mas você olha É assim, o você pobre fala, louco cara, que você tá falando? aí você olha assim, você É. fala, cara, mas cadê o físico do cara? Cadê o shape do cara? Não tem. Então, cara, Tá fazendo besteira de assim, coisa. eu vou falar, vou ir mais fundo nisso aí. A ignorância é o elixir da felicidade. Então, o que acontece é que a maioria dessa galera que está na internet faz uso de esteroide anabolizante indiscriminadamente, de forma abusiva, não tem conhecimento raso, mínimo. Eu ouvi uma declaração dele falando o seguinte: eu nem sabia que o rim era tão importante. Porque ele não sabe que se o rim dele não funcionar, o coração dele para. Então as pessoas não têm conhecimento mínimo de fisiologia. As pessoas. Você sabe por que as pessoas usam esteroide anabolizante pra caralho? Porque elas não entendem. Se elas entendessem um pouquinho de fisiologia, elas não usariam. Então, se elas entendessem a fisiologia do coração, se elas entendessem o mínimo, elas não usariam. Então, eu falo isso. A ignorância é o elixir da felicidade. Então, a pessoa usa, ela não sabe o que vai acontecer com ela. E eu acho que ele era uma dessas pessoas, sinceramente. Eu acho que ele realmente acreditava que aquilo não tinha problema nenhum, que todo mundo fala, mas nunca aconteceu. Eu já ouvi cara falando assim pra mim: ah, mas eu sempre usei e nunca aconteceu. Aí eu falei: até acontecer e você não tá aqui pra contar a história. Então, eu acho que essa questão dele foi muito isso. Ele não tinha noção do que isso poderia acontecer, do que poderia acontecer com ele. E deu merda, claro que deu merda. Isso era uma coisa muito óbvia que ia dar bom, merda. você sabe que eu vi um outro post desse mesmo cara, depois de ele ter já dito e aparecido que deu merda, que ele estava no médico, que estava preocupado e tal, ele colocou uma foto com uma seringa espetada no ombro e falando assim: foda-se, não vou murchar de jeito nenhum. Então, mas aí eu vou te falar, eu não conheço ele pessoalmente, Nem mas eu não tô falando mas em pelo nível que eu já vi pessoal, na internet, ele não é mas um a conduta é cara. péssima. A gente está Não, falando do então, personagem, né? Não é da pessoa. Eu também não conheço ele, não é nada eu não contra. A gente conheço está ele falando pessoalmente, do mas personagem que ele, foi criado. mas a ideia que ele passa na internet é que ele é um cara meio bronco, meio sem instrução, meio sem, sabe, sem conhecimento. E aí cria esse personagem para ser uma coisa assim, hardcore, polêmica, porque isso vende, cara. Mas Infelizmente, totalmente só. irresponsável, né? Porque Exatamente, é nesse ponto que eu vou chegar. É nesse ponto que eu vou chegar. Extremamente responsável, porque chega até mim, garotos de 14, 15 anos, usando hormônio, porque vê o cara que é influenciador na internet usando. Vou dar um ou exemplo. dizendo assim, poxa, o cara vai pegar. Quando você entrar na academia, já espeta. E vou te dar um outro Porra. exemplo. Esse menino que começou com o Jorlan, o Gunley, começou com o Jorlan. O menino, cara, eu conheci ele no aniversário do Jorlan de 2 anos atrás, eu acho. Um menino, sabe, na dele, começou a treinar com o Jorlan ensinando pra ele a treinar, fazer dieta. Mano, do nada, o menino começou a bombar,
na internet. Ele não faz nada demais. Ele faz dieta e treina, que é o que eu faço há 41 anos. Então, ele não tem nada demais. Mas aí começou a bombar com a galera, com a turma jovem, da idade dele, tem 20 anos, 22 anos, sei lá, que é essa galera de 16, 17. E aí ele começou, não sei por quê, ou por influência de quem, a hormonizar um garoto de 22 anos. E ele teve um problema sério num negócio de desidratação de uma competição que ele foi parar no hospital. E ele botando aquilo como se fosse o máximo. E normalizando aquilo. Ele quase morreu. E aí depois, tomando hormônio, falando que estava tomando... Gente, eu sei que tem uns 3 meninos da minha academia de 16 anos começaram a usar hormônio porque são fãs dele, cara. Então, assim, além de ser irresponsável, não tem nenhum adulto, ninguém centrado para chegar para esse menino e falar: cara, você está destruindo a tua vida. Não é por aí. Você precisa de mais anos de treino. Se você quer competir, ok, mas você precisa correr a pista um pouco mais. Você precisa ir devagar, porque ele estava extremamente abuser do uso de hormônio. O pior não é isso. O pior é que quando você vem com essa conversa que é extremamente séria, você é tida como: você não quer que eu tenha sucesso. Você tá como se o sucesso fosse isso. Você está entendendo? Você está dizendo isso porque você está com inveja. Pelo contrário, o que eu penso é o seguinte: não importa o tempo que você vai demorar para chegar no topo, importa quanto tempo você vai se manter lá. Eu vejo pessoas construindo físicos em 2 anos, 3 anos para o palco, e quando elas descem do palco e quando elas vão envelhecendo, elas estão mais merdas. Sabe? Estão mais merdas. Eu quero ver, com 54 anos, com o meu físico, com a minha maturidade muscular, com a minha densidade muscular, sabe? Podendo puxar um double bíceps e assustar os outros na rua, porra. Porra. Então, assim, é sério isso. E essa garotada, eles não têm noção. Eles querem a pressa, eles vão chegar lá, competir e tal, e acabou. Você acha que vai aguentar ficar 10 anos nessa pegada, 15 anos nessa pegada de hormônio, abuser de hormônio? Vai, cara. E é mais pelo conteúdo. É mais pelo conteúdo, é mais para viralizar, para ganhar dinheiro, porque monetiza. Então, assim, a grande questão hoje não é você construir uma carreira, construir uma base, construir um físico a longo prazo. Porque isso fisiculturismo acabou, Alessandro. Não vende mais, cara. Aí você pega, por exemplo, esse garoto que você está falando, o Ganley, eu conheci ele num tal que eu fiz lá com o André Doria, lá no Olímpia, 2 anos atrás, que ele era um garoto que a gente fez umas perguntas e respostas depois, e ele era um garoto que subiu lá para responder as perguntas. Ele era magrérrimo, assim, muito magro. Era um garoto novinho, normal, entendeu? E, de repente, o garoto virou esse fenômeno na internet. Agora... sem tirar o mérito... Eu me preocupo com a vida dele, falando sério, porque ele é uma criança para mim. Você vê? Mas é que tem uma coisa interferindo aí que a gente nunca deve esquecer. É o ego. Mas ele é jovem, olha só. Eu, com 20 anos, fazia várias merdas. Eu ia pra pega, rodava com o carro do meu pai, ia pra Fazenda Botafogo, dava zerinho na frente dos... Eu quase tomei um tiro fazendo zerinho na frente dos segurança da rua. Só que não tinha internet. Eu fazia as merda, mas ninguém sabia que eu fazia as merda e fazia as merda ali. Não era com a minha saúde, né? Era com a minha vida até. Mas, assim, todo jovem faz merda. Mas desde o momento que você faz merda e você influencia outras pessoas, o poder da influência é que fudeu. Porque ele tá fazendo... Talvez ele esteja... Porque a gente tem isso quando tem 20 anos. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe, que é o dono do mundo, que todo mundo se foda. Vai viver pra sempre. Ou que nunca vai ter 50 anos, né? Que a gente acha com 20 que nunca vai ter 50. Então, assim, a merda hoje é que eu fazia merda com 20? Fazia. Todo mundo faz merda com 20 anos. Agora, o problema é que hoje um garoto de 20 anos que faz merda tem um poder na internet de influenciar milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, é isso que me preocupa. Porque alguém mais responsável, que no caso era meu pai e minha mãe, né, que me segurava e me controlou, para eu hoje ser quem eu sou e tal, mas alguém tinha que controlar. E as pessoas ficam incentivando. As pessoas mais velhas que estão na mídia, elas incentivam. Ninguém chega para ele e fala: cara, vem aqui, calma. Não é assim.
que era o que o Jorlansky tentou fazer com ele no início, mas já largou de mão, né? Então, assim, porque não foi pro outro lado. Então, assim, é chegar e falar, cara, olha só, você tem uma vida ainda pela frente. Vamos com calma, sabe? Vamos treinar, vamos fazer a dieta. E agora tá no meio de um monte de treta na internet. Treta Então, com o garoto que é natural. Sem falar dos cafetões que ficam cercando, que nem urubu. Não, os né? vampiros. Os cafetões são quem? Que eu quero Os dizer, vampiros. os outros influenciadores que têm muito mais seguidores viram cafetões em cima desse moleque. Entendeu? São vampiros. Para colocar um dreno. Para colocar um dreno no moleque. Eu tenho pena, cara. Morrer, que se dane. Eu tenho pena. Eu tenho pena porque eu fico vendo um garoto desse, pô, podia quase ser meu neto. Então, assim, eu fico com pena. Eu fico decepcionada com o que o fisiculturismo tá virando. Quer dizer, já há muito tempo eu tô decepcionada com isso, né? Eu parei no momento certo, cara. Eu parei quando começou a virar palhaçada. Então, eu fico muito feliz. E aí o que acontece? Você falou aí da treta, né? Que aí tem essa polêmica do outro garoto também e tal, que eu acho que o outro garoto é natural, né? Hormonizado quanto... Isso dá uma narrativa incrível, porque é hormonizado contra o natural. Aí daqui a pouco, isso se fomentar, né? Se cair nas graças, todo mundo vai... vou levar para o meu podcast, eu vou trazer aqui... Já tá. O troço já tá assim. Ainda. Então, vende a ideia, né? A narrativa é criada dessa forma. Agora, a preocupação toda, tirando tudo que envolve a pessoa em si, que eu sei que você não está falando da pessoa, só para a galera que está assistindo entender, que o pessoal, às vezes, você tem que desenhar para entender que a gente não está falando mal de ninguém. Não, estou falando da pessoa, estou falando da situação. A gente está falando da situação e da responsabilidade que acarreta. Porque, por exemplo, o garoto que vende essa proposta, mesmo que você não fale abertamente, mas você está utilizando, o teu corpo está mudando, as pessoas estão vendo isso, e as pessoas querem saber, e aí é a influência que você exerce. Porque aí vai ter, como você falou, 3 garotos já começaram a hormonizar por causa dele. Eu conheço, né? Você conhece. Indiretamente, mesmo ele não querendo, ele acaba induzindo as pessoas. E isso é um problema grave. Tá? E a gente está falando de um garoto, óbvio, de 20 anos, que não tem essa responsabilidade de raciocinar dessa forma que a gente está raciocinando aqui. O problema todo é quando isso acontece com os caras mais velhos. Quando um cara mais velho, que deveria ser responsável, vai para a internet com a roupa de um laboratório underground fazendo divulgação daquilo. Aí é que é um problema ainda muito maior, porque é um cara que deveria não fazer isso, entendeu? É onde só querem grana. Só querem dinheiro, entendeu? Você quer ver um exemplo? Você viu agora, eu fiz até um outro vídeo também de 10 minutos, também viralizou, que era uma live minha que eu falo 50 caralho, desculpa, Samuel é chique. Falo 50 caralho, 65 porra, e sabe quem começou a me seguir a partir desse vídeo? Paulo Musi. Paulo Musi, cara. Começou a me seguir a partir desse vídeo, porque eu não falo merda, né? Então eu falo as coisas com propriedade. Aí é que tá.